A paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esta live especial. Fique conosco, convide mais pessoas para este momento especial, que certamente Deus, o Senhor, estará aqui nos dando reflexões muito importantes para as nossas vidas. Eu quero já neste momento apresentar a você o nosso tema desta live especial deste domingo. Nós estaremos trabalhando a guerra no Irã e os conflitos históricos. Então você, querido, vocês que estão nos acompanhando pela nossa querida TV AD Belém e também com transmissão pela nossa rádio AD FM 88.7, convide pessoas para estar neste momento tão especial conosco. Eu quero também dizer a todos que estaremos juntos refletindo sobre algo que é muito urgente e muito delicado. Todos devem estar acompanhando, não é, os acontecimentos recentes neste ambiente geográfico e com proporções políticas. E certamente precisaríamos aqui de alguém que tivesse muito conhecimento para nos trazer abordagens sobre este tema e trazer esclarecimentos. Então hoje nós iremos refletir sobre esse que é um tema urgente à luz da palavra de Deus, e o nosso querido convidado dessa live, ele tem especialização em missões nos Emirados Árabes e será a pessoa com quem nós iremos falar durante toda essa live. Pastor Reinaldo Santos, seja muito bem-vindo. Queridos amigos, irmãos, a paz do Senhor, pastor Wilson Faraço, meu amigo, é uma alegria estar aqui com você, é uma alegria estar com você que está acompanhando esse momento, essa programação, o momento que o Brasil está vivendo, que o mundo está vivendo, nesse ambiente de conflito com proporções terríveis, ou não, depende muito do desdobramento que haverá. É impressionante. Então é um momento muito oportuno para nós tratarmos esse assunto e eu me coloco aqui à sua disposição e à disposição dos irmãos para falarmos um pouquinho sobre isso. Muito bem, apresentado aqui então o nosso entrevistado desta live especial. Eu sou o pastor Wilson Faraço e estarei aqui apresentando essa live e, claro, procurando aqui interagir com todo esse poço de conhecimento que o pastor Reinaldo Santos ele tem a nos oferecer. Pastor Reinaldo, sim, pastor. A pauta dessa nossa live é a guerra no Irã e os conflitos históricos. Primeiro, gostaria que o senhor dissesse à nossa audiência qual é a sua relação com todo este ambiente, não é? E também com esses povos que estão ali nessa região. Ok. Bem, primeiramente, eu queria dizer para os irmãos que nos últimos quase 10 anos eu venho trabalhando as questões ou o ambiente do Oriente Médio e Norte da África, dado ao fato de eu assumir uma direção de um canal de TV por satélite cristão que opera especialmente voltado para os povos do Oriente Médio e Norte da África, começando em Marrocos, terminando lá no Afeganistão. Um canal de TV chamado de Sat7. Eu, durante muito tempo, fui diretor executivo dela. A Sat7, que no Brasil muda o nome para MENA Brasil. MENA significa Middle East, Oriente Médio, NA, Norte da África. Esse canal de TV, para os irmãos terem uma ideia, ele fica sediado na ilha de Chipre, com produção de conteúdo cristão em Beirute, no Líbano, em Cairo, no Egito, em Istambul, na Turquia, isso daí nas línguas árabe e turco, e em Limassol, em Chipre, cuja língua tradicional ali é o grego, mas a produção lá é feita para os povos de língua persa, é feita para o Irã e o Afeganistão. Esse canal de TV tem quase 30 anos de existência. Uma audiência de 25 milhões de pessoas, pastor. A quantidade de pessoas que moram nessa região geográfica é de 500 milhões de pessoas. Então, eu tive a oportunidade de visitar ali muitas vezes, voltar, conviver com eles. Para você ter uma ideia, até entre o pessoal do Hezbollah, eu tive a oportunidade de caminhar nessa minha jornada. Em paralelo a isso, na minha vida acadêmica, eu acabei de concluir um doutorado em ministério na Universidade Presbiteriana Mackenzie, ali no CPAJ.
E a minha tese, o objeto dela, foi um modelo missionário para aquela região. Então, essa é a minha experiência. Ou seja, estamos diante de alguém que falará a nós com muita propriedade, tanto propriedade acadêmica, quanto também de experiência, de vivência, por ter estado, né, várias vezes naquela região e estar acompanhando também os acontecimentos remotos e certamente, né, com esses mais recentes que nós iremos aqui durante essa programação compreender. Pastor Reinaldo, a primeira pergunta aqui da nossa pauta sobre esse importante tema da guerra no Irã é: o que está acontecendo atualmente no Irã e como esse conflito se conecta com o cenário global de guerras? Então tem aqui uma pergunta em duas partes, específica e depois essa abrangência também global. O Irã, é importante a gente entender que ele não é um país que surgiu de repente. A gente invariavelmente, quando pensa no Irã, é um país assim um pouco distante demais para nós, e na nossa mente vem a figura dos xiitas, por exemplo. Quando você pensa num xiita, você pensa num homem-bomba, alguma coisa assim terrorista, não é? Mas é importante nós lembrarmos que o Irã mudou de nome não faz muito tempo. O nome oficial do Irã era Pérsia. A Pérsia, ela é muito mais do que um país recente. Ela é um país de história de quase 5.000 anos. De história contínua, que ao longo da sua existência, ela produziu dentro das pessoas que estão dentro do Irã hoje raízes culturais muito profundas. O Irã já foi atacado por praticamente todos os grandes impérios que passaram pela história da humanidade. Ele conseguiu sobreviver a todos esses ataques. E um fenômeno interessante é que quem atacava o Irã não demorava muito tempo para absorver a cultura persa. Então a cultura persa, apesar de ter sido invadida, ela contaminava os seus invasores. Então as raízes que estão dentro do Irã são raízes históricas e muito profundas. A guerra que a gente tem visto hoje, ela surge por tensões entre Israel e o Irã. Tensões que vêm acontecendo, obviamente, o atual país chamado Israel é um país, historicamente falando, novo, apesar que a história de Israel é muito antiga, mas o Estado de Israel ele acontece em 1948, dentro daquela região ali chamado de Palestina. Muitos palestinos eram amigos, parceiros do que é a Pérsia hoje. Essa disputa territorial que acontece dentro do Oriente Médio, mais especificamente falando na Palestina, produziu tensões entre Israel e o Irã. E essas tensões levam, por exemplo, o Irã está com desenvolvimento de armamento nuclear, que foi o argumento penúltimo que trouxe ao ataque do grande parceiro de Israel, que é os Estados Unidos, feitos contra o Irã. Donald Trump falou: acabamos com o armamento nuclear. Aí voltaram à mesa de acordos. Estavam agora negociando recentemente e aí novamente houve um ataque dos Estados Unidos no Irã, e esse ataque acabou levando a morte, né? Matou o Ayatollah, que era o governante do país. O governante do país ele é um misto de governante de Estado e de líder religioso. É importante a gente, quando pensa no Irã, sabermos que por trás disso tudo tem um pano de fundo. Existe uma questão geopolítica muito grande. A gente não pode deixar de pensar em China, pensar em Rússia, pensar que o Irã ele está bem no meio da rota da seda. Existem petróleo. São muitas questões que estão por trás desse conflito. Quer dizer, o conflito ele não é simplesmente Israel e Irã. É um conflito que envolve muitas nações. A gente tem ouvido falar que essa é a guerra das guerras. A partir daí, muitas coisas vão desdobrar. Por conta do potencial, né, bélico que há nesses países. E também tem ali a expansão geográfica, né, porque eles estão no Oriente Médio e eles estão expandindo. E, claro, isso envolve toda uma balança comercial, econômica e tudo mais.
O Irã, ele está ali numa região muito montanhosa no entorno dela e ele fica ali no meio. Ele não tem aumentado o seu território, nem diminuído o seu território, ele tem convivido mesmo ali. Mas Israel tem ampliado um pouquinho o seu território. A questão mesmo é esse temor existencial que existe em Israel. Será que se no Irã desenvolver armamento nuclear, haja visto que o Irã patrocina meus inimigos mais aqui perto de mim, como Hamas e Hezbollah, não há o risco de eles tendo armamento nuclear me atacar? Então, o Israel, como passou por um grande problema durante a Segunda Guerra Mundial, houve um genocídio, é muito sensível a essa questão existencial. Então, tudo aquilo que ameaça a sua existência, do lado de Israel, produz imediatamente uma grande contrapartida. Por outro lado, dentro de Israel, o movimento sionista tem falado bastante de ampliação do território de Israel, para voltar a ser o Israel da época de Davi, que vem desde o Eufrates até o começo do Egito. Então, eu não sei bem dizer se o motivo desse ataque ele está mais pelo desejo de ampliação de território ou pelo desejo de autoproteção. É difícil de saber exatamente. São múltiplos fatores. São múltiplos fatores. Bom, isso já nos dá uma porta de entrada aí muito grande. Claro. Né? Então, assim, são muitos elementos. Verdade. Não é um fator apenas. E a nossa segunda questão, ela vai ampliando isso, ela vai cavucando isso. Quais são as raízes históricas e espirituais dos conflitos envolvendo o Irã no Oriente Médio? E aí eu vi aqui, ouvi o senhor falando sobre esses povos que são mencionados pela Escritura Sagrada. Sem dúvida. E na minha pesquisa eu vi ali que na verdade o nascedouro disso é Elão, né? Porque o Elão lá atrás, em Gênesis capítulo 10, verso 22, né? Eles tomam toda essa parte, essa região, e depois eles caminham para aquele império que é conhecido, o Império Persa, já citado pelo senhor, com a somatória dos medos. Né? Então nós estamos ali no quarto império mundial, né? Você teve o egípcio, depois você teve o assírico, depois você teve o babilônico e a queda do Império Babilônico com o persa ou Medo-Persa. Então vai meio por esse caminho nessas raízes. Né? Isso que é quando surgem Ciro, Dário. A gente teve no Império Babilônico, nós tivemos o êxodo, o exílio do povo de Israel. Aí surge Ciro lá na Bíblia, que a Bíblia, a forma que Deus fala de Ciro, chama ele de meu servo, né? Porque ele tem ungido, né? Meu ungido, porque foi quem trabalhou o retorno do povo de Israel para as suas terras. Mas foi um reino muito poderoso, e em muitos momentos da Bíblia Sagrada você vai encontrar a Pérsia aparecendo. Esther, ela acontece dentro daquele império. A gente vê Neemias, ele era servidor, copeiro do rei persa. Então a presença da Pérsia no relato bíblico, ela é muito grande. Só que a gente está falando de muitos anos atrás, né? Então eu não sei se é possível a gente fazer uma conexão exata entre o que aconteceu no relato bíblico e o que acontece outro. Precisaríamos fazer assim um exercício escatológico profundo para discutir se há uma relação entre aquilo e o que acontece hoje. Então, essas raízes históricas, porque a nossa pergunta né? Quais são as raízes históricas e espirituais dos conflitos? Se a gente olhar na questão bíblica, existe ali um lugar teológico para a gente meditar, claro, que são esses povos que ocupavam estas regiões, e a gente tem até a transição entre o Império Babilônico e o Império Persa, onde surge o ideário apocalíptico, inclusive. Então, se a gente pensar na questão da escatologia, ela surge a partir desse movimento que tem ali, exatamente da ascensão persa. Claro. Esse tema é um tema que eu tenho pensado muito sobre ele. Então, quando se fala teologicamente sobre esse assunto, qual que seria a motivação que está por trás disso? Eu acho que a gente precisaria dar alguns passos mais para trás ainda. Voltar para Adão. O motivo, a base teológica para definir o que está acontecendo é o que a gente chama em teologia de amartiologia. A queda. É a queda, o estudo do pecado. O que está por trás de qualquer natureza de conflito é o coração corrompido da humanidade. A nossa tendência pecaminosa, nosso desejo de conquistar, possuir mais. Eu acho que muito mais
como base do que acontece nos conflitos, está o pecado da humanidade mesmo. Não tem... porque se a gente for começar a discutir isso escatologicamente, a gente tende a preservar crueldades de um lado. Perfeitamente. E dizer que o outro lado está correto. Eu acho que a questão é um pouco anterior a essa. Porque Deus, quando Ele olha para nós, a Bíblia fala que Deus não faz distinção de pessoas. Não existe mais, como Paulo diz, não tem mais o grego, ou o judeu, ou o gentil. Não há distinção. Somos todos, diante dos olhos de Deus, seres humanos, não é? Então, uma vida de um persa não é uma vida menor que a vida de um americano, ou a vida de um brasileiro, ou a vida de um judeu, ou a vida de um grego. É uma vida. Então a gente tem que colocar na balança dessa análise da mesma forma. Porque se a gente começar a fazer uma discussão escatológica, pensando, é o resgate daquele povo, então a gente vai começar a diminuir o valor das vidas. Aquela vida vale menos do que a outra, não. Além de teólogo, missionário, o nosso entrevistador, nosso entrevistado, ele também é pastor. E eu creio que nós entramos agora numa esfera mais pastoral até. E esse assunto é importante porque ele transita para a nossa terceira pergunta. Certo. Como a Bíblia pode nos ajudar a entender tempos de guerra e instabilidade como os que estamos vivendo? E já numa visão bastante pastoral e, ao meu ver, aqui muito assertiva, nós temos que tomar um cuidado, porque o que se observa nas redes sociais e nos movimentos que estão em torno deste assunto? Muitas vezes, até por termos essa construção mesmo de sociedade judaica cristã, então nós temos essa simpatia, Claro. esse elo com os judeus. E que eles estão intimamente ligados a todo este conflito. Mas é importante nós tocarmos no assunto, um assunto especial, que é assim, esse povo, os persas, medos, ou o próprio Elão, eles foram utilizados por Deus, inclusive, para subjugar outros povos. Então, como instrumentos de Deus, e não o contrário. Então, você tem uma transição. Claro que depois também sofreram julgamentos da parte de Deus. Mas a grande verdade é que quando a gente olha para o cristianismo, e eu trouxe um texto aqui com um ponto de partida, Claro. não é? O senhor que vai falar sobre isso. Acho que o texto-chave aqui é o de Atos, capítulo 2, verso 9. Porque ali no Pentecostes, onde a igreja ela surge, não é? Nas lentes de Lucas, estão lá vários povos, e entre eles partos, medos e elamitas, exatamente na cena do Pentecostes, no surgimento da igreja, com quase 3.000 almas se convertendo a Cristo. Pastor Wilson, esse texto é maravilhoso, porque você veja, acontecem duas coisas importantes aí, em Atos 1 e 2. A primeira delas é a ansiedade por querer saber o que vai acontecer no futuro, que a natureza nossa quer saber o que vai acontecer no futuro. Jesus, quando ele está prestes a ser, ou quando ele está sendo levado aos céus, ele diz para os discípulos: vocês ficam em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos de poder, o dia de Pentecostes. Eles perguntaram: o Senhor vai ser nessa época que o Senhor vai resgatar o reino a Israel? A resposta de Jesus qual foi? Olha, não vos compete saber as coisas que Deus guardou para si mesmo. Foi uma pergunta escatológica. O que vai acontecer? E Jesus falou: não. O que vocês têm que ter na mente? Sejam minhas testemunhas. Essa deve ser nossa primeira preocupação, em sermos testemunhas aqui. E eles ficaram ali em oração. Eram 400, 120 ficaram orando. A Bíblia fala que o Espírito desceu sobre eles. Eles falaram em outras línguas, que era estranha para eles, mas não eram línguas desconhecidas para os povos. Eram línguas de acordo com aquelas pessoas todas que estavam vendo ali. Era uma festividade. Dia de Pentecostes, então a gente tinha judeus vindos de todos os 4 cantos do mundo conhecido da época. E eles ficaram assim surpresos, dizendo: como é que nós, aqui, ouvimos esses homens falar das maravilhas de Deus na nossa língua de nascimento, nossa língua natal? Não são eles judeus? E aí começa o relato, medos, e aí os nomes que você menciona. O interessante é que as primeiras pessoas que são mencionadas aí, quer dizer, imagina comigo, o Espírito desceu, os irmãos começaram a falar das coisas de Deus, é o Espírito falando, e o primeiro povo mencionado que ouve Deus falar são eles.
Exatamente. Os persas. E começa narrando por eles, passa por dentro do Oriente Médio, se você pegar a sequência de povos todos, e termina na Europa, falando aí dos forasteiros de Roma. Mas começou lá pelos persas. Então tem uma atenção de Deus clara sobre esse texto, povo. né? E se nós pegarmos a chave hermenêutica ali, que é Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, a partir de Jerusalém, né? Onde o Cristo, inclusive, é crucificado, ressurreto, assunto ao céu, né? Judéia, né? Que aí você tem a ampliação do território ali dos judeus, né? Samaria, você já passou aos povos gentílicos, né? E até os confins da terra. Então, realmente, é uma ação do Espírito a partir daqueles povos, não é? Para o mundo inteiro. Então, eles são alvos do direcionamento de Deus para a igreja. Sem dúvida, não tenha dúvida. Deus ele tem um olhar para todos nós aqui, que é um olhar de pai olhando para filho. A Bíblia fala que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu vou contar uma história rápida para você. A minha esposa, eu levei ela uma certa vez num salão de cabeleireiro. E ela falou, cuida da Sarinha. Ela tinha 2 anos. E eu fiquei ali cuidando da Sarinha com 2 anos no shopping. Olhei uma vitrine e quando eu olho do lado, cadê a minha filha Sara? Pastor Wilson, ela sumiu. Meu Deus. Aí eu voltei para cá, pro salão lá onde a Rosa estava, minha esposa, falei, Rosa, eu perdi a Sarinha. E nós ficamos coisa de 30 minutos desesperados naquele shopping. 30 minutos? Meia hora. Procuramos em todas as lojas e estávamos já chamando a polícia. Desespero. Desespero total. Naquele momento, abriu a porta do shopping e vinha um homem levando a minha filha. Trazendo a minha filha para dentro do shopping, dizendo, olha, ela tinha passado na rua de carros, estava lá em cima. Jesus. Eu achei a sua filha e trouxe ela de volta. Naquele dia, eu entendi o que é procurar alguém que se perdeu. A Bíblia fala que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Isso toda a humanidade. Então, quando ele olha para todos nós, ele olha com esse olhar. Não é um olhar conflituoso, não tem pessoas de primeira ou segunda classe. É o mesmo olhar. Então, quando a gente pensa num povo persa, a gente tem que pensar com o olhar que Deus olha. Que não é um olhar, eu prefiro aquele em detrimento do outro. Não. Essa é uma perspectiva que não é uma perspectiva cristã. Uma perspectiva de Velho Testamento. Exato. A perspectiva cristã não é essa. A perspectiva cristã é outra. Olha, eu preciso até parar aqui para glorificar a Deus por essa live tão especial. Primeiro, porque ela é informativa. Claro. Né? Então, nós estamos recebendo muitas informações de quem tem propriedade naquilo que está falando. Segundo, porque ela também é uma live teológica, é a partir do texto bíblico sagrado. E terceiro, porque ela tem todo um caráter prático, pastoral. Então eu quero louvar a Deus por esta live e quero louvar a Deus também pela sua vida, você que está conectado conosco na TV AD Belém e também na transmissão pela rádio ADFM 88.7 e nesse louvor a Deus, nesse tributo a Deus, também agradecer a nossa querida igreja que nos proporciona tudo isso, né? Nosso querido pastor presidente, pastor José Wérito Bezerra da Costa, e o nosso querido pastor vice-presidente e presidente da Convenção Geral, pastor José Wellington Costa Júnior. Que bênção poder estar nesse estúdio, podendo, junto com o pastor Reinaldo aqui, tratar de um tema tão sério, tão importante. Então fica aqui a minha gratidão também por ter me dado a oportunidade de apresentar essa live especial a toda a equipe aqui da nossa TV AD Belém, também da nossa rádio, na pessoa do nosso querido amigo, pastor Márcio Melo, minha irmã Luciana e todos aqueles que estão aqui na assessoria, muita gente aqui envolvida para que você que está na nossa audiência possa ser alcançado e abençoado nesse dia tão importante, né, em que recebemos aqui pastor Reinaldo Santos. Querido pastor Reinaldo, olha que bênção, viu? Eu estou aqui sendo edificado. Obrigado. E nessa condução aqui para mim é um privilégio. Nós temos um outro tema aqui, uma outra pergunta que é assim, como a igreja cristã, e eu acho que a gente, aliás, está muito bem estruturado o nosso roteiro, como a igreja cristã deve se posicionar diante de conflitos internacionais como este? Acho que chegamos num ponto aqui bastante importante. Por quê? Porque esta live, ela também deve
orientar, direcionar, ser como um guia mesmo, não é, aos nossos queridos irmãos e irmãs que estão espalhados. Nossa igreja é muito grande, não é, abrangente em todo o território. Essa live também chega a muitas casas, não é, e a muitas pessoas. Então eu gostaria aqui que o senhor falasse um pouco agora de como deve ser esse posicionamento cristão acerca desses acontecimentos. Olha, existe um livro muito interessante que está no mercado, me foge o nome do autor agora, que o título dele é Em Seus Passos, o que Jesus faria. Então, a minha análise de como a igreja deve se posicionar, não somente diante desse conflito, como diante de quase tudo, praticamente tudo que nós fazemos hoje, é a gente se pautar por isso. Como é que Jesus avaliaria essa situação? Como que ele faria? Qual que seria a forma dele abordar? Aí nós precisamos lembrar de como é que Jesus agia. Voltarmos a nossa cabeça para os 4 evangelhos. Jesus ele fala basicamente de 2 coisas fundamentais: o amor a Deus e o amor ao próximo. Então a gente tem que se pautar por essas coisas. O mundo que a gente vive hoje é um mundo de profunda polarização política. E isso acaba induzindo o nosso pensamento, a nossa bússola, aquilo que nos dirige. Quase tudo que se faz hoje, e esse não é um fenômeno nacional brasileiro, não. Esse é um fenômeno global. Ele acaba sendo, a nossa bússola acaba sendo direcionada para a polarização política. Nós precisamos olhar para os conflitos com a mente de Jesus Cristo. Como que ele se posicionaria aqui? Qual seria o olhar dele? Então, o olhar dele seria um olhar de compaixão, seria um olhar de misericórdia, seria um olhar de oração por essas pessoas. E a perspectiva dele não seria uma perspectiva de curto prazo, sempre uma perspectiva de longo prazo. Ele nos disse: olha, no mundo vocês vão ter aflição. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas, não fiquem aflitos. Então, nossa perspectiva é olhar com os olhos de Cristo e saber que por aqui nós somos peregrinos, a gente está aqui de passagem. Dada essa questão tão materialista que domina, inclusive a nossa mente de cristãos mesmo, por incrível que pareça, a gente tem uma perspectiva muito materialista. É verdade. Por exemplo, muitos cristãos vão para a igreja na busca de ser abençoados, querem conquistar uma bênção de curto tempo. Mas Jesus ele não olharia dessa forma. O que ele dizia? O meu reino não é deste mundo. Não é isso que ele falava? É isso mesmo. Então a gente tem que olhar com essa perspectiva, com o olhar que Cristo olharia. Um olhar de longo prazo, de muito longo prazo. Maravilha. Bom, Charles Sheldon, o escritor. Charles Sheldon. E interessante trazer essa ideia, porque eu acredito que a própria live ela está se desenhando exatamente assim. Existem questões que são da geopolítica, né, que envolve toda essa questão dos receios que cada uma das nações, né, os agentes desta guerra aí, né, buscam defender. Uhum. Existem questões comerciais, porque você tem ali a expansão do domínio, né, financeiro. Agora, recentemente, inclusive, houve um ataque ali na questão de uma região onde tem petróleo, né, e isso já afetou, inclusive, as questões econômicas voltadas aí ao combustível. Ontem, produção de gás. 17%, mesmo se acabar a guerra hoje, 17% da produção de gás naquela região está comprometida. Está comprometido. Então, ou seja, são elementos, são fatores, por isso, né, são multifacetados aí, né, são múltiplos, e existe também a questão que envolve a salvação desse povo. Sem dúvida. Que nós vamos caminhar um pouco mais à frente para a questão missionária da igreja, né? Querigmática da igreja, da vida prática da igreja. Então tem que separar bem isso. E o que a gente vê, muitas vezes, é essa sintonia, ou melhor, essas estações, elas meio que se confundindo, né? Então um cristão, de repente, querendo entrar na questão de geopolítica e achar que isso é tão somente o que está acontecendo, ou ignorar a questão salvífica que está envolvida também. Então a igreja ela precisa se posicionar, se mantendo dentro daquilo que lhe é peculiar, claro, né? Do que é o seu chamamento, a sua questão missional. Como? Orando, como já foi dito aqui pelo pastor Reinaldo, não é? Evangelizando, porque são povos também a serem alcançados,
não é? E aí envolve a missão transcultural da igreja e tomando cuidado, porque existem posicionamentos que são feitos por cristãos que são, no mínimo, contraditórios à fé cristã, não? Verdade. É bem isso que você está dizendo. Você sabe que, eu acredito que é uma pergunta, pelo que eu li aqui, que você vai me fazer daqui a pouquinho, sobre perseguição. Exatamente. Se você me permitir, eu já vou entrar pegando essa pergunta. Vamos lá, então, já coloco aqui, eu apresento ela. Tá. A perseguição religiosa no Irã. Como vivem os cristãos, já que nós estamos falando da missão que deve ser feita lá, né? Certo. Os cristãos dentro desse contexto, pastor Reinaldo. Tá. Antes de falar disso, talvez valha a pena eu explicar um pouquinho para os amigos e para os irmãos que acompanham o que é o xiismo. Perfeito. Porque nós tivemos em 1979 uma revolução acontecendo no Irã. Essa revolução tirou o governante do país, que era um governante muito ocidentalista, que tinha colocado dentro daquele local, dentro do Irã, uma perspectiva ocidental. Então as pessoas se vestiam como se vestem os ocidentais, tinham desejos de consumo como têm os ocidentais. Em 1979 houve uma revolução. O grande parceiro dos Estados Unidos no Oriente Médio era o Irã até então. Essa revolução foi uma revolução religiosa, islâmica, que foram os xiitas que assumiram o poder. E muita gente fica pensando, mas de onde foi que esses xiitas vieram? Olha, o xiismo, o que é o xiismo? O xiismo é uma das alas do islamismo. O islamismo é dividido em dois grandes segmentos, os sunitas e os xiitas. Uma mais religiosa e outra mais ativista, né? Pode-se pensar dessa forma também. Os sunitas são os maiores deles. A gente ouve falar na história, dando alguns passos para trás nela, tivemos o Império Romano, foi na época que Jesus nasceu, o Império Romano caiu. Com a queda do Império Romano surgiu o império chamado Império Bizantino, Perfeito. Que era também um império cristão. Esse império cuja sede era lá na Turquia, em Istambul. Com a queda do Império Bizantino surgiu um império chamado Império Turco-Otomano, que era um império muçulmano sunita. E ele dominou aquela região durante muito tempo. O islamismo cresceu bastante naquelas regiões que eram regiões profundamente cristãs. Tem muitas nuances, muitas coisas que eu poderia entrar, mas eu não vou, por causa do tempo, me prolongar nisso. Com o crescimento do islamismo, o Irã, ele não era profundamente cristão, mas tinha cerca de, os cristãos nestorianos, 17% da população aproximadamente era de cristãos, mas o zoroastrismo era a religião predominante. Mais de 80% eram dessa religião. O Islã entra dentro do Irã, converte toda aquela população ao ponto de chegar em números na ordem de 99% de Quase pessoas 100%. Sendo muçulmanas. O Brasil foi descoberto em 1500, não é? Isso. Em 1501, surgiu um império dentro da Pérsia, que era um império muçulmano. Na Turquia, a gente tem um império sunita. E eles queriam se diferenciar, como se fosse fazer uma oposição debaixo do islamismo ao Império Turco-Otomano. Surgiu assim a grande força do xiismo dentro do Irã. E eles cresceram ao ponto de chegar nesses números que eu falei, 99% de xiitas. O xiismo é um modelo de islamismo um pouco mais racional e também ele não é tão religioso sob o ponto de vista de ficar fundamentado somente dentro das orações típicas do Islã. Ele tem algumas experiências espirituais diferentes, dá para dizer dessa forma. E o xiismo foi a religião predominante durante todo o tempo. Quando o Shah Reza Pahlavi, antes dele um outro Shah, assumiu o governo do Irã, eles assumiram em detrimento do xiismo que já existia lá desde 1500 e pouco. Então, quando há revolução, essa revolução islâmica em 79, na verdade foi um resgate ao que já acontecia dentro do Islã, profundamente popular. Porque quando a gente imagina, os xiitas entraram lá e conquistaram, não. Eles já estavam lá há muito tempo. O que não estava lá era o modelo ocidental. Perfeito. E quando eles assumem o controle, eles passam a olhar os cristãos como defensores de uma fé do Ocidente. Então você vê como que tem atenção?
Aqui eu tenho um governo que cai, que é um governo de modelo ocidental, voltam os religiosos do islamismo, passam a olhar aqueles que apoiam aquilo que é ocidental como inimigos. Perfeito. Então os cristãos são como quintas colunas, assim, aqueles que são vistos com suspeição. Há uma grande perseguição ao cristianismo. Os cristãos locais, que são de raiz antiga, como os armênios, por exemplo, ok, vocês podem manter a sua religião, só não façam os seus cultos em língua persa, façam em outra língua. Não divulguem a sua fé aqui, mas podem viver. E não divulguem evangelho para nenhum persa. Todo persa aqui é muçulmano. Quer dizer, quando algum persa se converte ao cristianismo, ele é profundamente perseguido. Que realidade, hein? E a literatura até hoje é dessa forma. Então os cristãos vivem sob profunda pressão. Só que aí acontece um fenômeno. Deus tem falado com os persas de muitas formas. Tem falado, eu digo isso por experiência, por ter conversado com irmãos que são dali. Tem falado por sonhos, por visões e pela TV também. A Portas Abertas tem feito levantamentos muito interessantes dizendo qual é o país onde há mais conversão de cristãos hoje. É o Irã. Olha aí. Até porque o percentual de cristãos ali deve ser bem baixo. Mas não é só ali. Se você olhar, por exemplo, a Turquia, onde aparecem as 7 igrejas da Ásia, a quantidade de cristãos ali é talvez menor do que tem no Irã. É 0,1% de cristãos somente. O que é uma tristeza. Profunda do tristeza. Do ponto de vista histórico. Misericórdia. Porque são... É a região onde nós temos ali as principais igrejas, né? O próprio Apocalipse Verdade. sendo desenhado a partir, né, das mensagens para essas igrejas na Ásia, né? Esse é um mistério histórico religioso que eu não consigo desvendar. Quando a gente fala de missão, a gente fala da famosa janela 10x40, Sim. Que ela divide num retângulo o globo e vai até o extremo asiático e começa aqui no Oriente Médio. Se você dividir a janela 10x40. A janela 10x40 é onde menos cristãos tem no mundo. Se você dividir ela em 2, o extremo asiático, região da China, Indonésia, tem mais cristãos lá do que tem no Oriente Médio. Quem que é o Oriente Médio? É a região onde a Bíblia foi escrita. Exatamente. Se você pega todo o relato do Velho Testamento, é lá. E é onde menos cristãos tem hoje. Então, contudo, o volume de conversões que tem acontecido hoje lá é uma coisa assim, é muito grande. Só que eles não podem ir a uma igreja, não tem igreja para frequentar. Eu até poderia, se você talvez quiser, eu conto algumas histórias aqui. Não, com certeza eu quero sim, mas que veio um gatilho aqui que eu preciso falar. Na verdade, o próprio movimento da igreja é um movimento de partida, é um movimento de saída e é um movimento de direção a. Isso. Não é? É verdade. Então parece que sai dali e vai, e se espalha. Mas não era para ser assim. Não é? Porque não é indo apenas, porque o texto diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Mas o que a gente vê historicamente é que, na verdade, se espalhou e ali acabou não sendo pregado da maneira, talvez, né, como deveria, ou insistência ali e tal. É um mistério, claro. Eu posso comentar rapidamente sobre isso? Por favor. Bem rapidamente. Nós tivemos o Concílio de Nicéia. Sim. No Concílio de Nicéia é quando foi definido a natureza de Jesus Cristo. Sim. E nós tínhamos muitos cristãos. Falamos aqui de cristologia. E nós tínhamos muitos cristãos. Todo o Oriente Médio praticamente já estava cristianizado. Só que boa parte dos cristãos do Oriente, eles não tinham a mesma perspectiva do que foi decidido no Concílio de Nicéia. A gente estava tendo uma europeização, poderia, não sei se seria esse termo correto aqui dizer, do que é o cristianismo. Naquela época, as bases do cristianismo eram em 5 grandes locais. Eram em Jerusalém, eu estou falando aqui por volta do ano 400, 500. Antioquia. Alexandria. Roma. Constantinopla. E Constantinopla. Muito bem. Desses 5 lugares que a gente falou, 4 deles são o Oriente Médio. Perfeito. Somente Roma na Europa. Os crentes que estavam nessas regiões, onde está o Líbano hoje, aquela região chamada Levante, indo mais para dentro, Arábia, indo até a Pérsia,
eram crentes que tinham uma perspectiva teológica um pouco diferente da perspectiva que foi decidida no Concílio de Nicéia. Perfeito. A gente tem aí os cristãos nestorianos, por exemplo, que é onde mencionando aqui. No ano 600 depois de Cristo, surge Maomé. Exatamente, o islamismo. O islamismo. E a visão do islamismo qual que era? Nós somos a continuidade do que foi o judaísmo, o cristianismo e a última revelação, agora veio com Maomé, nós somos a continuidade. E chamavam os cristãos e os judeus de povos da lei. E eles então começaram a se relacionar com os cristãos. E era uma relação, eu diria até pacífica. Só que com a grande força do Império Turco-Otomano, começou-se a tratar os seguidores do Islã com benefícios fiscais. Eles pagavam menos impostos, enquanto cristãos e judeus pagavam impostos lá em cima. Naturalmente, a gente começou a ter conversão de cristãos para o islamismo. Além disso, a perspectiva teológica não era a mesma da que foi decidida no Concílio de Nicéia. Então, não é que eles não foram evangelizados por nós. É que talvez o Islã cresceu muito lá e a tendência do cristianismo tendeu-se a se voltar muito para dentro da Europa. Foi basicamente esse o fenômeno. Porque se você olha para a história do passado, praticamente os cristãos todos estavam ali. Se você olha para a construção de uma mesquita, a mesquita tem a arquitetura de uma igreja antiga. É verdade, é isso mesmo. E o senhor está dizendo, tocando nesse assunto do próprio islamismo, inicialmente, até no próprio texto sagrado do Alcorão, Sim. Né, você tem ali uma ideia de continuidade. Eles já se veem como descendentes de Abraão. Isso mesmo. Né? Para eles, o próprio Jesus Cristo é um grande profeta. É um grande profeta. Inclusive está lá. E claro que Maomé é o último desses. Perfeito. Não é? Então você vê que eles traçaram uma continuidade. É isso. E agora, com essa abordagem que o pastor Reinaldo trouxe, dá para compreender até melhor quando eles são também um movimento de resgate. Né? De fato. Então eles assumiram isso. Não, nós somos aqui a religião, nós somos aqui o povo e esse território aqui é nosso. Então é quase que uma defesa, né, da fé e do seu próprio povo. De fato, é bem isso mesmo, é bem isso mesmo. Se você vai a uma mesquita, por exemplo, se você vai lá a Mesquita Azul, que é uma grande mesquita do lado da Hagia Sofia em Istambul. Até sugiro quem puder fazer uma viagem e conhecer a Turquia, faça isso. Porque o centro da história do que fez tudo aquilo que a gente vê acontecendo hoje é aquela região. Se você vai numa mesquita, você vai pegar todo esse relato. Jesus é profundamente respeitado por eles. Só que Jesus é explicado com outra visão. Isso mesmo. E uma aí, outra cosmovisão é completamente uma outra cosmovisão diferente. Mas quando você fala... A gente, para ganhar essas pessoas, para poder falar mais da fé em Cristo, a gente se intitula lá como seguidores de Jesus. Por quê? Porque o conflito é menor. Agora, se eu tento lá levar uma visão evangélica ocidental, eles vão me ver como com um olhar suspeito. A convivência ela era pacífica até as cruzadas. Quando surgiu as cruzadas que os europeus invadiram lá e houve guerra e conflito, aí o cristianismo começou a ser visto como uma religião não originária de lá, mas uma religião ocidental. Perfeitamente. E o período das cruzadas, que envolvia o território de Jerusalém, isso, né, a guerra. E aí você tem os judeus, o testamento, né, bíblico mesmo de que aquele território é deles. Você tem os cristãos, onde todos os acontecimentos que fazem surgir o cristianismo aconteceram ali também. Os nossos irmãos, eles eram todos judeus e depois passaram, né, a entrada de gentílicos. E os os muçulmanos também pela busca daquele território. Tanto é que a mesquita de Omar, ela está exatamente em cima do território do templo. Né, aquele templo lá, né, desde a época lá de Salomão, depois o templo de Zorobabel, a expansão feita por Herodes, que foi derrubada ali pelo general Tito no ano 70. Então, o território é exatamente o mesmo. E eu acho interessante quando, agora, a gente conversando sobre isso, aquela imagem que a gente tem do Monte das Oliveiras, né, que você pega toda Jerusalém, né, o ponto central, que é o cume do monte ali, né, tá lá uma mesquita islâmica, muçulmana. A gente tem que tomar muito cuidado aí. Qual é a conclusão que dá para tirar disso tudo? Sim. Que as religiões, elas podem ser frutos de operação de interesses políticos. Perfeito. E a nossa perspectiva de cristão é a gente sair disso.
voltando àquela Muito pergunta bom. anterior, a gente tem que olhar como Jesus olharia. Olhar com amor pelos povos e olhar com essa visão de que aqui nós somos peregrinos. Que eles são pessoas que o Senhor quer para si. Todos eles. Que estão do lado de fora, e eu diria mais que isso, os que estão do lado de dentro também. Os irmãos que estão aqui na igreja, a gente tem que olhar para eles dessa forma. Não tomando muito cuidado para que a religião não seja objeto de operação política. Porque quando a religião ela é usada como objeto de operação de poder, a gente desvirtua a religião, desvirtua aquilo que deveria ser. E ela tem uma capacidade de mobilização de pessoas que é muito grande. As discussões políticas que acontecem hoje acabam utilizando a religião como meio. E é disso que nós, como cristãos, devemos fugir. Voltar à perspectiva de Cristo, olhar como Jesus olharia. Se a gente conseguir fazer isso, a gente volta às bases do que nós deveríamos ser. Porque o Senhor tem salvado, tem resgatado pessoas ali que vivem num contexto muçulmano, frequentam mesquita, comem comida halal, dialogam no dia a dia. E o Senhor fala com eles de uma maneira incrível. Se você me permitir, eu posso contar alguns casos rapidinho aqui, dado o tempo. Eu não sei como é que tá aqui. Não, por favor, temos tempo ainda. Aliás, eu vou aqui, né, mais uma vez agradecer a Deus, ao nosso ministério, à rádio, à TV AD Belém, porque, olha, tem sido um programa extraordinário e tem muito mais ainda para acontecer. Então, eu convido você que está nos acompanhando, compartilhe, não é? Convide outras pessoas para participar dessa live especial. Estamos diante de uma autoridade aqui que agora nos passará também a contar um pouco de suas experiências. Um pouco de história. Olha, a gente conhece pelo relato bíblico, para poder tomar ele como base do que eu vou falar aqui rapidamente, um homem chamado Naamã. Naamã, ele era um general do Império Sírio. Ele era um homem que tinha uma doença chamada lepra. E ele trouxe para morar consigo uma garota que a Bíblia não fala o nome. E ela, quando vê esse homem com lepra, diz para a mulher de Naamã, se ele conhecesse o Deus que há lá em Jerusalém, lá em Israel, Deus curaria ele dessa enfermidade. Ele pede cartas para o rei da Síria. Olha, se você olha o tamanho da Síria comparando com o tamanho de Israel, é como olhar para o Brasil comparando com o Uruguai. É muito grande a Síria. E ele pega as cartas, vai até o rei de Israel e fala, eu trouxe aqui essas cartas porque eu vim aqui para saber como que eu vou ser curado. E o rei de Israel pensa, é um motivo de vocês me atacarem. O profeta, quando ouve a história, fala para ele, vai lá no Rio Jordão, se banha 7 vezes. Ele fala, não tem rios melhores lá? E alguém diz para ele, se fosse uma coisa mais difícil você não faria? Vai lá e faz o que o profeta está dizendo. E ele se banha e a pele dele fica melhor do que a pele de todos nós aqui, porque a Bíblia fala que ficou igual a pele de um neném. De um neném, exatamente. Então você imagina a pele do cara como ficou. Que milagre. Milagre. Ele vai até o profeta e diz assim, posso pegar um pouco dessa terra? Pode. E ele explica por quê. Porque quando chegar lá, na minha terra, veja, eu sou o general, eu tenho que acompanhar o imperador. O imperador entra no templo do deus Dagon, e ele se dobra diante do deus Dagon. Eu estou do lado dele, eu tenho que fazer a mesma coisa. Então eu vou usar essa terra aqui, para quando eu me dobrar dentro daquele templo, eu me lembrar do Deus daqui. Uau! Que coisa linda. Quer dizer, apesar de eu estar num templo que não é um templo dessa religião, eu vou estar me conectando ao Deus daqui. Que coração grato. Que coração grato. E isso nos remete àquilo que Jesus dizia para a mulher samaritana, não é? Que Deus é espírito, e busca os verdadeiros adoradores. Quando Jesus diz para ela, olha, não é aqui, não é em Jerusalém, não é no monte, é em todos os lugares. E aquele homem, então, ele mais ou menos está sendo remetido àquilo que Jesus disse. Dentro do templo do Deus Dagon, ele está adorando ao Deus verdadeiro, porque ele teve uma experiência de cura, ele conheceu quem era Deus. Muitos cristãos. A estatística fala que 3% do Oriente Médio é de cristãos. Mas eu tenho certeza que existem muito mais, como aconteceu lá com Elias, né, que pensava, sou só eu, Senhor. Fala, não. 7 mil que não tinha sido. Tem 7 mil que você não sabe. Muitos são assim. E isso acontece no Oriente Médio hoje. Umas histórias rápidas. Pela TV Sat7, a gente tem um call center, onde a gente recebe feedback das pessoas. Um grande volume vem do Irã.
No Irã, existe a polícia que persegue cristãos e convertidos ao cristianismo. Essa polícia secreta, ela é terrível. Há uma fiscalização. Fiscalização tem uma prisão própria chamada de Evin. Evin é onde vão presos os presos políticos. A maioria deles é cristão. O argumento é que é uma causa política, mas na realidade é uma causa de conversão religiosa. Num dos relatos que a gente recebe lá na Sat7, liga um homem dizendo assim: eu sou muito feliz de acompanhar o que vocês fazem aqui na TV. Aqui eu aprendi a cantar muitos hinos. Eu tenho meditado na palavra de Deus e o Senhor entrou no meu coração. Eu sirvo a esse Deus como vocês servem aí. Só que eu morria de medo do meu vizinho. Porque o meu vizinho, ele é funcionário da polícia do Irã que persegue convertidos. Um dia, num domingo de manhã, eu estou lavando meu carro. Ele está falando para a TV. E ao lavar o carro, eu percebi que tinha alguém em pé atrás de mim e eu estava ali cantando um desses hinos maravilhosos de adoração a Deus que eu aprendi com vocês. E quando eu olho para trás, está de braços cruzados meu vizinho, só me olhando cantar um hino. Meu Deus. Eu gelei naquela hora. Aí o meu vizinho me perguntou assim: você está acompanhando esse canal de TV cristã aí chamado Sat7? E ele dizendo para a TV, eu fiquei com medo de mentir. E eu falei, vou entrar em risco, vou falar para ele a verdade. E eu disse para ele, eu tenho assistido. E o meu vizinho abriu um sorriso de orelha a orelha e me falou assim, não conta para ninguém, mas esse aí é o meu canal de TV favorito. Olha, glória a Deus. Você veja. Olha que ação de Deus, né? Uma nos bastidores. Ação de Deus, nos bastidores. Um funcionário da polícia que persegue cristão, no fundo, é um cristão que está ali cumprindo um papel. A Bíblia fala que Jesus ia fazer a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E a igreja tem crescido dentro do Irã de uma forma impressionante. Uma outra história rápida aqui. Uma menina nos liga, 13 anos de idade. E ela fala assim, eu amo a Jesus que nem vocês amam. E nós mandamos para ela uma Bíblia. E ela liga 2 semanas depois e fala, eu recebi a Bíblia e eu acompanhando aqui na programação, eu vi que para me tornar uma seguidora de Jesus de verdade, eu preciso ser batizada. Mas aqui na minha cidade eu nunca vi nenhum lugar que possa ser batizada. Na verdade eu não conheço ninguém que é cristão aqui. Então eu tive uma ideia. Eu fui no meu banheiro, eu enchi a minha banheira de água. Eu me batizei a mim mesma. Meu Deus do céu. Em nome de Jesus. Hoje eu sou uma seguidora deles, como vocês são também. Glória a Deus. Então, buscar e salvar o que você havia perdido, o Senhor tem feito isso de muitas maneiras. E dentro do Irã, as igrejas que acontecem de maneira não revelada, muitos que sequer vão para a igreja, têm a sua fé pela TV, é assim que o Senhor tem feito. Tem sido uma grande maravilha o que tem acontecido ali hoje. Olha, pastor Reinaldo, eu acredito que os nossos telespectadores estejam percebendo aqui o quanto esses relatos tocam o nosso coração. Muito. Estou me segurando aqui para não chorar, ou para não sair glorificando aqui, né? E vi também na sua fala o quanto os seus olhos se encheram de lágrimas, porque é uma ação divina, é um cuidado divino, em um momento em que o mundo está assistindo esta guerra, né? Está assistindo, não é, esses conflitos. E nós aqui, né, na nossa querida TV, a de Belém, né, no nosso ministério, né, dando uma oportunidade de nós termos uma visão correta acerca desses povos e mais, e resgatar aquele dever de orar. Aliás, eu preciso dizer isto, é muito aqui comum nós ouvirmos a oração do nosso líder, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e nas reuniões que temos aqui com ele, não é? Ele falar que Deus colocou há muito tempo no coração dele o desejo e a necessidade urgente de orar por esses povos. Então, quantas vezes eu vi nosso pastor presidente de joelhos dobrados pedindo, Senhor, salva os povos árabes. Falando assim repetidas vezes, e ele dizendo na oração, Deus colocou eles no meu coração, cobre eles,
visita eles, salva eles. E claro que nós estamos diante aqui, é uma pausa para a gente se recompor, né? É verdade. E eu dando esse testemunho. Nós estamos diante de conflitos multifacetados, né? De múltiplas questões aqui, elementos. Isso é tudo muito complexo. Mas a igreja ela deve pregar o evangelho. A igreja deve orar por esses povos. Então, somando aqui a experiência do pastor Reinaldo com o desejo e a oração do nosso pastor, presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, somado também a boa intenção que todos nós devemos ter em relação a esses povos, que tal, né? Nesse dia tão especial, você fazer um clamor por esse povo, orarmos de fato por este povo e, sobretudo, né, pedirmos a Deus que Ele haja de maneira miraculosa, porque existem coisas que o homem não pode fazer, está restrito a ele fazer, mas Deus é poderoso. E se nós falarmos da conversão do principal, né, depois de Jesus, o principal missionário da igreja foi o apóstolo Paulo. E quem foi para resolver? O próprio Cristo. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Então, quem foi resolver essa questão que era impossível? A igreja estava amedrontada. Aliás, a primeira dispersão foi exatamente em função dele. Sem dúvida. Né? Em função dele. Então, Jesus foi lá. E Jesus continua fazendo isso. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele não mudou. A Bíblia fala que em Deus não há sombra de variação. Tiago fala isso, capítulo 1, verso 7. Nele não há um pelo de mudança. A imutabilidade. A imutabilidade. Aquele que falou com Paulo no caminho de Damasco porque foi necessário, é o mesmo que continua falando hoje com aqueles povos ali. Muitos relatos, muitos. Eu poderia falar vários aqui para os irmãos, porque de testemunhos, eu tenho, assim, ouvi coisas, não de pessoas que me contaram, de pessoas que viveram experiências dessa natureza. Eu posso contar mais um? Claro, por favor, vamos lá. Eu estava na Inglaterra. Na Inglaterra é onde nós temos também um outro estúdio. Eu tenho em Limassol e um outro estúdio que produz conteúdo para o Irã. Eu conversava com Mo Budelarp, acho que era o nome dele. Vice-produtor do canal da Sat7 para o mundo persa. Mo, me conta a sua história. Ele fala, eu sou nascido em Teherã. Ele me falou. Sempre fui muçulmano. Só que o meu coração era um coração que não se sentia com uma porta aberta para falar com Deus. Eu me sentia culpado. A culpa era algo que me acompanhava. Eu sempre me via como culpado. E nunca ouvi falar sobre a história do cristianismo no modelo que a gente ouve falar aqui, que Jesus morreu, nada disso. Mas um dia, me falou ele. Isso ele me falou. Eu não estava dormindo, eu estava acordado. E de repente eu tive uma visão. E nessa visão eu vi um homem pendurado numa cruz. E não foi uma voz que eu ouvi, foi colocado em mim uma informação. E a informação foi assim: esse homem que aí está tem o poder de tirar essa culpa que você sente. Meu Deus. E eu entendi que ele era Jesus, porque eu ouvia falar do Jesus dentro da mesquita. Eu ouvia falar, era um nome conhecido, um dos profetas. E comecei, Reinaldo, ele me dizendo, a procurar mais informações sobre Jesus dentro da mesquita no Teherã. Meu Deus. E procurei com um, procurei com outro, e alguém me falou assim, existe um livro que fala sobre ele. Eu ouvi falar. E aí alguém me falou, na verdade não é um livro, são 4 livros que falam sobre ele. Até que eu encontrei um contrabandista que vendia uma Bíblia. André. Não sei quem foi esse contrabandista, não sei o nome. E comecei a ler as escrituras. Eu li no Evangelho de João aquilo, falava muito no meu coração. Então eu entendi que eu precisava ir para ser batizado, como aconteceu com a menina. E eu fui procurar uma igreja. Dentro de Teherã, existia uma igreja ortodoxa. Eu fui até a igreja ortodoxa, quando o padre me viu, o padre ficou assustado. Porque eu disse para ele, eu vim aqui porque eu preciso ser batizado. E o padre falou, você está ficando louco? Eu não posso fazer isso. É crime. E eu continuei indo à igreja e pedi para o padre que queria ser batizado. Alguém me falou, olha, aqui você não vai conseguir isso, mas eu vou te colocar em contato com alguém que pode te ajudar. E assim eu tive contato com um cristão de uma igreja que vivia secreta dentro do Irã. Reinaldo, demorou 6 meses para esse irmão me levar para uma reunião com os demais irmãos. 6 meses? 6 meses. Me sondando para ver qual era a natureza
de conversão que realmente eu tinha. E eu fui ter contato com esses irmãos. E lá eu recebi o Senhor, eu fui batizado, o Espírito desceu sobre a minha vida. Glória a Deus. E o impacto foi tremendo. Eu não conseguia... Sabe aquele gostinho de novo convertido que a gente tem aqui, irmãos? Que a gente não consegue parar de falar de Jesus. Ele me dizia, eu não conseguia parar de falar de Jesus. Ao ponto de que eu tive que sair de Teherã. E eu vim parar na Inglaterra. E aqui na Inglaterra eu fui motorista de táxi, andava para lá e para cá, e persa de nascimento. E foi quando a TV entrou em contato. Eu tive contato com alguns amigos da TV, precisavam de um operador de câmera. Eu vim trabalhar como operador de câmera. Hoje eu sou vice-diretor aqui do canal. Mas Jesus me salvou dessa forma. Ele falou comigo. E é uma voz de dentro para fora, não de fora para dentro. Pois é. Só Deus pode fazer isso. Aquele que falou com Paulo é o mesmo que fala com aqueles povos hoje. Nós somos complemento. Nós somos como Pedro na relação de Deus com Cornélios. Primeiro o Senhor falou com Cornélios, depois mandou Pedro. Nós somos o Ananias, quem pegou Paulo depois, não foi? Foi. Nós somos o Ananias. A gente vem complementar um trabalho que Deus já está fazendo. Jesus fala que eu trabalho e Deus também trabalha, meu Pai também trabalha. A gente entra nesse trabalho de Deus. Nós somos parte do trabalho, porque o trabalho é dele. O próprio conceito de missão é essa missão de longo prazo, que começou antes de nós, e se Jesus não vier, vai continuar depois de nós. Cabe a nós entrar nesse trabalho que o Senhor já está fazendo em muitos lugares. E a conversão de Paulo ali em Atos 9 é interessante, porque ele chega ao ponto de dizer assim, ó, viram a luz, mas não ouviram nada. Em outra parte, parece soar diferente, né? Então, que é isso? Então você tem o elemento externo verdade. Da conversão, mas você tem o elemento interno. Algo acontecendo lá dentro e provocando uma reação. E agora eu fiquei aqui abismado o tempo que se levou para ele poder participar de um culto. Então, olha o quanto isso é complexo. Pastor Reinaldo, bom, nós caminhamos aqui por uma visão bastante espiritual, né? Da praxis pastoral, missionária da igreja, e isso tem sido muito bom, muito edificante. A nossa live, essa live, que no início eu disse uma live especial, eu acho que esse adjetivo especial ficou baixo para essa live aqui. Está sendo extraordinário poder conversar com o irmão sobre esse assunto, e eu quero mais uma vez ser grato a Deus, a presidência da igreja, a diretoria da igreja que dá toda essa assessoria, não é, a todos nós, toda a equipe do programa, não é, aqui da nossa TV AD Belém, da nossa rádio também, 88.7, e convidar você não somente a permanecer, ainda temos mais um tempo de programa, a convidar mais pessoas para estarem aqui conosco, pois certamente sairão edificadas. Agora, o nosso tema então é a guerra no Irã e esses conflitos. Há uma pergunta aqui que também deve levar-nos a uma preocupação. Eu estava estudando os últimos acontecimentos e pelo que eu tenho visto aqui, daquilo que está catalogado, né, que está registrado, já se passam aí de mais de 1.000 pessoas feridas. E, claro, a gente sabe que esses números eles podem ser muito maiores. Então vem uma pergunta que é: qual o impacto humanitário da guerra e como podemos exercer compaixão prática como cristãos? Porque dessas centenas de pessoas afetadas, também acho que o número é maior do que se publica, 200 delas são crianças. Então, isso é muito triste, não é? Porque no envolvimento de todo esse conflito, pessoas estão perdendo a vida, né? Famílias perdendo seus filhos, pais. Então isso tudo é muito triste. Então, e aí vem a pergunta, né, diante do impacto humanitário da guerra, como exercer compaixão? Disse que em época de guerra, a verdade é a primeira a ser sacrificada, a primeira que morre. Em época de guerra, a gente ouve notícias que é difícil saber o que acontece. Vindo dos relatos de campo, a quantidade de mortos é muito grande. Você imagina uma bomba explodindo em cima de um prédio residencial, ou como aconteceu no Irã, numa escola,
mais de 120 meninas, 15 professores, quase 200 pessoas foram mortas. E quando a gente ouve esse relato, a gente normalmente ouve aqui no Ocidente como um relato assim, morreram tantas pessoas. Número, né? Estatístico. Um número estatístico. Se acontece a mesma coisa do lado ocidental, se acontece isso, por exemplo, em Nova York. Meu Deus, seria um caos. Se acontece isso em Jerusalém, é cataclísmico. É uma coisa inaceitável. Eu acho que a gente precisaria recalibrar a nossa balança. Verdade. Olhar para vidas humanas ali. E não podemos tratar isso, normalizar essa terrível perversão da morte. A morte é uma coisa que não pode ser tratada dessa maneira. Aliás, biblicamente falando, o salário do pecado é a morte. É a morte. Então, na verdade, é uma consequência da queda, como aqui já citado. E agora, pastor Reinaldo, quando nós falamos sobre compaixão, na verdade, é um sentimento muito ligado, inclusive, né, à misericórdia, que é Deus olhar com o seu coração a miséria. Né? E Jesus, quando veio, quando encarnou, ele olhava com esse olhar de compaixão. E se a gente conseguir olhar com esse olhar de Jesus, né, que olha situações como esta, com essa crise humanitária tão gigante, não dá para tratar isso de maneira rasa, como números, estatisticamente falando, como eles ou outros. Não, é gente como a gente. Isso mesmo. Eu acho que esse é o ajuste que as nossas lentes precisam passar. Porque, dada a polarização política global, eu não estou falando só aqui no Brasil, não. Polarização política global, a gente tende a normalizar algumas coisas. E nós não podemos fazer isso de maneira nenhuma. Qual é o ajuste de lente? Eu já mencionei aqui. Precisamos olhar com os olhos que Jesus olharia. Esses dias, lá na Sat7, eu vi uma pergunta que bateu lá. A pergunta era, diante desse conflito todo, onde Deus está? Foi uma pergunta que eu vi. E eu vi uma resposta interessante. Deus está sob os escombros. Meu Deus. Olha isso. Quer dizer, é aquele que perdeu a vida lá, Deus está ali com ele. Essa miséria, aquele grande sofrimento, é aquela pessoa. Ele está com aquela pessoa. Essa é a ótica. Ele não está com essa perspectiva de uma vitória militar. A gente às vezes tende hoje em dia a ser remetido a pensar com a cabeça de Velho Testamento. É verdade. Precisamos mudar, ajustar as nossas lentes. E com urgência. Com uma profunda urgência. Olhar com os olhos que Jesus olharia. Como ele olharia para essas coisas. Eu estou com uma cena aqui que me vem à mente, que é aquela da recente morte de João Batista, parente de Jesus. Sim. E que Jesus, então, o relato do Evangelho, diz que ele foi se retirar só. Muito provavelmente para passar aquele momento. Só que descobriram que ele tinha ido para o deserto. Então, uma grande multidão, né, foi para onde ele estava. E depois vai ter até a multiplicação dos pães e dos peixes. E aí o texto sagrado diz assim, e Jesus olhando para eles, quer dizer, ele está vivendo o seu momento de dor pela perda, né, e a forma trágica em que João Batista perdeu a vida. E a Bíblia diz, olhando Jesus para eles, viu como ovelhas que não tem pastor. Profundo isso, hein? Aí isso nos toca de uma forma gigantesca, porque Jesus olha exatamente para um cenário como esse e vê ali ovelhas que precisam ser resgatadas. Se na parábola que sai da boca de Jesus sobre o pastor das 100 ovelhas, uma se perdendo, ele deixa as 99 para ir buscar aquela que está desgarrada, aquela que está ali talvez machucada, porque o cenário mostra ele colocando em seus ombros, trazendo ela de volta. Não seria esta compaixão que precisa ser resgatada em relação a essas pessoas que estão sofrendo, perdendo a vida? E o olhar do pastor não é um olhar, eu preciso ter mais ovelhas.
Não é um olhar de número, eu tenho que ampliar o meu rebanho. Porque senão ele ficaria preocupado com as 99, né? Exatamente. Em detrimento das 99. Porque poderia ser esse olhar materialista, eu tenho que ampliar as minhas coisas. Não. O olhar dele é a minha ovelha que está sofrendo, a dor que ela está passando. É esse o olhar. É esse o olhar. Então, o que nós aqui na igreja, seguindo a tua pergunta, poderemos fazer? Nos interessar por essas pessoas. A gente tem que se interessar por elas. Aqui dentro do Brasil, a quantidade de refugiados que tem não é pequena, é grande. É verdade. E sabe quem tem prestado maior atendimento? Não somos nós. Meu Deus. São outras organizações, não nós. Então nós precisamos talvez nos estruturar melhor e olhar com os olhos que Jesus olharia. Esse é o ponto. Olha, para mim tem sido já digamos assim, uma conversão de olhar. Porque nós precisamos, a gente recebe muita informação. Isso tende a nossa bússola, porque se você imaginar uma figura de bússola, né? A bússola é que mostra para você onde está o norte. Exatamente, vai ali, né? Ela aponta para o norte, porque é um ponto fixo. A nossa bússola, aquilo que orienta a nossa forma de pensar, os polos estão girando. A gente acaba se perdendo no meio de uma discussão política, briga entre irmãos. A polarização, né, que se faz. Nós precisamos fazer igual um avião, quando ele decola, chega no dado momento que ele passa por cima das nuvens, ele voa acima dessas coisas. Acima de todas as acima coisas. Dessas coisas. A gente tem que estar voando mais alto do que essas coisas menores daqui. Perfeitamente. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso o último bloco já. Né? Temos apenas mais 2 questões aqui para nós abordarmos, mas eu quero aqui falar diretamente a você, a toda essa audiência maravilhosa da nossa querida TV AD Belém e também da nossa rádio ADFM 88.7. Esse espaço, tanto o espaço físico quanto o tempo dedicado a um assunto tão profundo, amplo, urgente como esse, sem dúvida alguma, tem sido algo de Deus para cada um de nós no que diz respeito a este norte, a essa bússola que todos nós precisamos ter. Então, que Deus seja louvado por esse tempo, Deus seja louvado pela sua vida e continuemos pensando um pouco melhor sobre esses acontecimentos. Estamos antenados, não é? Todo mundo está girando em torno desse assunto que envolve questões da própria defesa, né, de cada uma dessas nações, os agentes envolvidos, balança comercial, como temos dito aqui, econômica e tudo mais. Agora, para a gente já ir caminhando, pastor Reinaldo, e com dor no coração, porque eu ficaria aqui, né, o tempo todo, o dia todo, o senhor tem muito conhecimento nessa área e para mim é um crescimento também, como para todos nós. Mas para a gente começar já a pensar nesse bloco final, a nossa penúltima questão aqui a ser levantada é: como evitar o medo e a ansiedade? E olha que pergunta extraordinária. Como evitar o medo e a ansiedade diante de notícias de guerra, já que essas notícias estão ligadas ali a Mateus 24, né, rumores de guerra e tal, aos sinais do tempo, né? E manter a fé em Deus. Você citou muito bem. Jesus disse que a gente iria ouvir falar de guerras e rumores de guerra, ou seja, tensões políticas em todos os lugares. A nossa tendência é uma tendência humana de nos preocuparmos muito com o que está acontecendo aqui e às vezes até, eu vou falar por mim aqui, às vezes até me despreendo de mim mesmo, falo, para mim mais ou menos tanto faz, mas e os meus filhos? Ou os meus netos? A gente se preocupa muito com essa continuidade e ninguém quer passar por qualquer natureza de sofrimento. Só que a gente acaba se esquecendo daquilo que eu já falei no passado, que nessa terra nós somos peregrinos. Forasteiros. A gente está aqui num tempo que, ora, as coisas vão estar profundamente muito bem, a gente pode pegar um período, passar de férias lá em Maceió, tomar uma água de coco e ficar tranquilo na praia. Há momentos que a gente vai estar passando por alguma natureza de enfermidade e vai estar num leito de hospital. Os dias de aflição vêm para todos, ninguém escapa.
Às vezes esses dias de aflição podem atingir a muitos, às vezes atinge a uma pessoa somente. Cada um tem o seu momento de profunda aflição. Só que em todas essas coisas, a gente não pode esquecer que o Senhor está conosco. E como a gente está aqui de passagem, o que disse Jesus, né? Em João 15, que Ele foi nos preparar. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim. Na casa do Pai tem muitas moradas. Eu vou lá preparar lugar para vocês. E se eu for lá preparar lugar para vocês, eu voltarei outra vez. E vou trazer vocês para estarem comigo. Essa é a nossa esperança. Exato. A nossa esperança não é aqui. E durante esse momento de aflição, a gente deve buscar o consolo do Senhor em oração. Tentar fazer aquilo que é possível, manter a calma. Para ilustrar aqui, a minha filha, ela está fazendo uma faculdade de veterinária lá no interior de São Paulo, está lá em Pirassununga nesse momento. E ela foi com o carro, começando a dirigir agora. E às vezes ela fica um pouco tensa na direção dela, né? Vou pegar isso para comparar com a gente aqui, com a atenção nossa na direção do nosso carro, da nossa vida. Eu digo para ela, filha, mantenha a calma. Então o que a gente tem que fazer nesse momento? Mantenha a calma. Levanta os olhos, olha para frente. Porque a gente está aqui de fato de passagem e se vier alguma dor muito profunda, a gente tem que se voltar para a oração. O pastor Ebenezer Bittencourt, que é o pastor que cuida lá do Instituto Haggai, um instituto bem conhecido na área de desenvolvimento de liderança cristã, ele uma vez nos contou uma história muito interessante que o pai dele teve a notícia de que ele estava com uma doença e essa doença era para a morte. Quando a notícia chegou, abate qualquer pessoa, abateria a mim, a você também, qualquer um de nós, dos irmãos que estão ouvindo aí. E o Ebenezer fala, meu pai falou, eu vou me retirar um tempo. E ele se retirou à oração, foi para o quarto orar. E depois de algum tempo, ele voltou do quarto com o rosto sorrindo. Os efeitos da oração. Os efeitos da oração. E ele falou, pronto, já falei com o meu pai. E aí é o paralelo exatamente com a sua filha falando contigo também e essa voz calma. Calma. Né, de segurança, dizendo calma. Calma. Vai dar tudo certo. Vai. Olha, no final das contas, o Senhor está cuidando de nós. Maravilha. A gente tem que olhar com essa visão. Porque a Bíblia fala, se a gente esperar pelo Senhor somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Exatamente. Então a gente não pode esquecer quem nós somos. E acima de tudo, a gente não pode nos esquecer de quem Ele é. É Ele que cuida. Então, irmãos, um momento de tribulação aqui, ali ou acolá, vai acontecer. E vamos olhar para Ele, continuar focalizado nele, firmes nele. E aí o que acontece em nós? Né? A Bíblia fala que a paz que excede todo entendimento. É ela que nos alcança. Então a gente nos conduz em paz. As pessoas que estão aflitas por aí, nós não estamos, não. Nós não estamos em crise. Nós não estamos em crise. E essa embarcação, né, esse grande avião, na verdade tem um piloto, né? E esse piloto é Jesus Cristo. Jesus. E tem turbulência. Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque o piloto venceu este mundo. Bendito seja o Senhor que nos dá essa grande esperança. Exatamente. Pastor Reinaldo, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Tem sido de muita bênção esta live especial. Nós estamos chegando ao final dela. E eu também quero agradecer por ter podido aqui, é claro que dentro das minhas limitações, apresentar essa live tão especial com esse tema sobre a guerra no Irã e os conflitos históricos. E nesse meu, novamente aqui, tributo a Deus, eu quero agradecer também a nossa querida igreja, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, por esta programação, ao nosso pastor-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso querido líder, que Deus o abençoe e que Deus ouça, querido pastor-presidente, as suas orações e de todos nós. O Senhor tem orado por esses povos e nós queremos louvar a Deus por essa visão que o Senhor tem. Agradecer também ao nosso querido vice-presidente e presidente da nossa convenção geral, pastor Wellington Júnior, que Deus abençoe em suas múltiplas tarefas, atividades. Louvar a Deus por toda a construção, né, toda a estrutura que envolve, não é, o Ministério do Belém, a diretoria da nossa querida igreja, que detém essa TV AD Belém, né, por onde nós estamos aqui transmitindo esta live, também detém a nossa querida rádio, a rádio ADFM 88.7,
Então, é motivo de nós glorificarmos a Deus, porque aqui nós temos esse espaço para tratarmos de cada um desses assuntos. Então, querido pastor Reinaldo Santos, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Fui muito edificado aqui. Olha, reflexões muito extraordinárias. Tenho certeza que isso vai reverberar, principalmente em mim, né? Haverão desdobramentos desta live, certamente, e eu quero louvar a Deus pela sua vida e fazer um gatilho aqui para que o senhor também se despeça da nossa audiência com a última de nossas perguntas, né? Que mensagem de esperança o Evangelho traz em meio a cenários de conflito e incerteza mundial? E aí o senhor também já se dirige à nossa audiência com as suas últimas palavras. Ok. Eu faço das suas palavras as minhas. Tenho grande estima, apreço, admiração pelo nosso presidente, pelo pastor José Wellington, pelo pastor José Wellington Júnior, com quem pude almoçar ontem, conversamos bastante. Ele tem uma perspectiva do Evangelho muito grande. A gente tem discutido bastante como é que tem sido a perspectiva das Assembleias de Deus em nível mundial. Você sabe que nós recebemos aqui no Brasil recentemente o pastor Dominique Yeo, que tem uma visão de 10 pontos muito importantes para a igreja, e um deles é uma igreja saudável. Isso me chamou muito a atenção quando eu falava com o pastor Dominique e tenho conversado com o pastor Wellington Júnior, esse desejo de que a nossa igreja, de que nós como cristãos, tenhamos uma vida cristã saudável. Nesses momentos aqui, como a gente falou bastante sobre os conflitos todos, precisamos lembrar das coisas que Jesus nos ensinou. Fugir dos debates todos que nos levam para caminhos que não tem nada a ver com o que Jesus faria, pensaria, como ele se conduziria. E procurar essa saúde cristã, que tem sido até um mote internacional das Assembleias de Deus hoje. E eu sou grato a Deus pelo tempo que as Assembleias de Deus têm vivido aqui no Brasil. Durante esse tempo todo, ela passou por muitas coisas e ela se tornou uma igreja bastante sólida. Às vezes, algum vento tende a nos levar para um lado, mas a gente volta para a base. E eu fico muito feliz por ver que nós estamos em base de uma base firme. Qual que é essa base firme? Quando Jesus fala, olha, vocês que estão ouvindo a minha palavra, eu vou comparar vocês a quê? E ele fala da construção, daqueles dois homens, que um constrói a sua casa sobre a rocha e o outro constrói a sua casa sobre a areia. E o que Jesus ele fala, olha, e vieram os ventos e a tempestade, e bateu sobre ambos. Guerras, rumores de guerra, doenças, enfermidades, desemprego. Quer dizer, essas coisas todas bateu sobre ambos. Aquele que construiu sua casa sobre a areia, a casa, bum, caiu. E foi uma grande queda. Mas aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, e nessa reflexão final, eu convido você a fazer a sua casa sobre a rocha, o que significa? Vai bater sobre a sua vida, sobre nós, sobre esse mundo, momentos de aflição, turbulências. Mas a nossa construção está sobre a rocha. E a gente consegue suportar esse momento tão difícil. E o que é construir sobre a rocha? Construir sobre a rocha, alguém fala, a rocha é Cristo. Não é isso que ele fala. Construir sobre a rocha é a prática daquilo que ele falou. Quem ouve as coisas que eu falo e as pratica, quer dizer, a prática do Evangelho, Perfeito. Aquele que constrói sobre a rocha. Então é essa prática, a prática dessa visão de amor pelas pessoas, de resgatar o que se havia perdido, de amar o próximo como a nós mesmos, e Deus acima de todas as coisas. Essa é a visão de Cristo, não é outra. Não é a visão do império, não, esse império tal tem que prevalecer. Não, irmãos, esse não é o assunto do Senhor. Esse não é o assunto do Senhor. Tá bom? Então eu agradeço a todos. O Márcio, queria deixar um abraço a ele, que tem dirigido tão habilmente aqui a TV AD Belém e a Rádio ADFM. A você, pastor Wilson Faraça, uma admiração. Eu já admirava o seu trabalho, e depois desse bate-papo nosso aqui, minha admiração aumentou ainda mais. Quero te deixar assim, um abraço fraternal e caloroso aqui do meu coração, de fato, a todos vocês que acompanham, ao pastor lá de Barueri, o pastor Davi Fonseca, meu companheiro de tanto tempo. Então aqui fica a minha despedida e a minha gratidão a você que pôde me ouvir aqui. Eu confesso que eu me sinto muito menor do que o tamanho que você me colocou, mas para mim foi uma alegria poder ter contribuído com um pouquinho que eu sabia aqui, irmãos. Muito obrigado, viu?
Maravilha, pastor Reinaldo Santos, é uma alegria poder rever irmãos. O irmão, nós tivemos alguns contatos, né, mais lá atrás, mas eu também posso dizer que é recíproco. A minha admiração pelo irmão cresceu assim muito a partir dessa programação. Que Deus continue abençoando o senhor e lhe preservando exatamente com essa visão e usando a sua vida de uma maneira especial. Eu quero então louvar a Deus, agradecer ao Senhor por essa live especial. Esta live, você está acessando ela neste domingo, né? E este dia de domingo tão especial. E claro, depois você também poderá compartilhar para que outros possam ser alcançados. Então, minha gratidão mais uma vez a toda a nossa querida igreja, aos nossos queridos pastores, a direção também desta programação. Quero fazer aqui também as palavras do pastor Reinaldo, louvar a Deus pela vida do pastor Márcio Melo, também da irmã Luciana Loureiro, e toda a equipe que está aqui. Que Deus abençoe o trabalho de vocês, de toda a produção desta importante live. Bom, eu, pastor Wilson, estou agora, nesse momento, com a minha mente iluminada, o meu coração enfervescido e a minha alma cheia de gratidão pelo que nós aqui presenciamos. Que Deus seja louvado pela sua vida, compartilhe desta live e que o Senhor, nosso Deus, também lhe use em oração, também em contribuição e, quem sabe, até indo a esses povos pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Deus lhe abençoe, ficamos por aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.